Enquanto eu orava, eu falei, Senhor, qual é a palavra? E o Senhor me trouxe a palavra no livro de Atos, capítulo 3, versículo 1. Atos 3, 1. Clamava e pedia, a tarde inteira em comunhão, em oração. Quando eu li, eu falei, Senhor, hoje é mais um dia do propósito da campanha. E ele falava, é assim, é aqui que eu quero falar hoje. E o Senhor nos deu algumas revelações. Quem quer receber a palavra do Senhor? Amém? Vai dizer assim, ó. A cura do coxo e o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo. A hora da oração, a nona, ou seja, às 3 horas da tarde. A hora nona, às 3 horas da tarde, era a mesma hora que Jesus morreu na cruz. E a Bíblia vai dizer no 3:2. E era trazido um varão desde o ventre de sua, só alguns estão lendo a Bíblia? De sua mãe. E ele era o quê? Ele era o quê? Então diga assim, a maior revelação para a minha vida é a palavra. E ele era coxo, o qual todos os dias punha uma porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Todos os dias colocavam ele na porta do templo, para que ele pedisse o quê? Para que ele pedisse o quê? Diga assim, Deus não tem esmolas para dar. Diga, mas sim, coisas grandes. Quem quer nisso? Quando o Senhor me entregava essa palavra, eu falava, Senhor, o que o Senhor quer dizer? Ele falou, esse homem estava debaixo de um jugo. E a Bíblia vai dizer, por causa da unção, todo jugo é despedar. Por causa da unção. Isaías 10, 27. Isaías 10, 27. Tinha que se cumprir na vida desse homem. A Bíblia vai dizer que, 2 aí, eu vou repetir. Era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha uma porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Aqui no 2 ainda, quando eu orava, o Senhor falava assim, aqueles que crêem na minha palavra e praticar a minha palavra e exercer a fé, eu vou tirar da prostração. Quem está entendendo? Tem pessoas prostradas espiritualmente. Tem pessoas prostradas diante de situações físicas, materiais. Ou seja, ela não anda, está coxo, está paralítico, está paralisada. E o Senhor falava assim, pela fé e pela minha palavra, Ele vai mudar muita história aqui hoje. Quem crê nisso? Falava, Senhor, o jugo, ele falou, filho, aquele homem estava debaixo de um jugo. Ah, mas se eu e você olhar na Bíblia, ele era coxo desde nascença. Ou seja, tinha tudo para aceitar aquela situação. Tinha tudo para aceitar aquela situação. Deus está falando assim, quem quer mudança na sua situação? E quem quer aceitar a sua situação? Coxo de nascença, espera aí, nasci assim, vai morrer não se encontrar com o poder de Deus. Quem está entendendo? Não se encontrar com aquele que carrega e crê nela. O interessante é que pegava aquele homem coxo e colocava na porta do templo, todos os dias. Então todos os dias ele estava na porta, perseverando ali, ganhando o alimento, ganhando uma esmola para se manter, para comprar o alimento, e algo passar, dinheiro. Algo que você come, passar das horas, já volta a ter fome e inovar. Só que ele não sabia qual era o trabalhar de Deus. Ou seja, aquele nascimento de coxo não era para a morte, não era para a vergonha. Ele veio daquela maneira desde o ventre da mãe, para que o nome do Senhor seja glorificado. O que tem a ver com a minha vida? O Senhor está dizendo assim, tem situações que sobrevêm na sua vida, que não era para vergonha, era para o aprendizado. Mas o Senhor está dizendo assim, se hoje você crê na minha palavra, eu mudo a tua história. Quem está entendendo? Tem situações que você está orando, clamando a Deus há anos, há dias, há meses. E o Senhor está dizendo assim, basta somente crer.
Quando eu e você cremos na palavra do Senhor, há transformação. Veja bem, está dizendo assim no 3, ele vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse falou assim, Pedro está entrando com o João, vai ser mais um, será mais um daqueles que vêm adorar às 3 da tarde. Vai ser mais um daqueles que vai entrar aqui e vai me dar alguma moeda. 4 vai dizer assim, e Pedro com João, fitando os olhos dele, disse, olha para quem? Olha para quem? Deixa eu te falar. Pedro e João queriam que ele levantasse os olhos. Quando pediu, se ele já estava sentado, coxo, automaticamente ele estava sentado, prostrado e só com a mão estendida. Então Pedro e João falou, olha aqui para nós. Diga assim, o Espírito Santo está dando direções, que hoje é o dia que eu tenho que levantar a cabeça para todas as situações. Diga assim que haverá resposta. Quem crê nisso? Essas situações que você estava vivendo não vai mais te parar, mas hoje Deus entra com resposta se você crê. Veja bem, quando eu meditava, o Espírito Santo me visitava e falava assim, filho, quando os meus filhos, os meus discípulos pediram, olha para nós, o Senhor queria mostrar para ele que o tempo da prostração dele tinha acabado naquela hora. Quem está entendendo? Mas para isso era necessário levantar a cabeça. Outra coisa que eu quero falar com vocês, na direção do Espírito, eu quero colocar essa pauta. No 1 vai dizer assim, Pedro e João subiam juntos ao templo. A Bíblia vai dizer que é melhor 2 do que? Porque casa dividida não. Pedro e João subiam ao templo, ou seja, subiam juntos ao templo, e a hora da oração, a 9. De novo eu quero que você entenda, a hora da oração. Posso, espera aí, mas você foi lá embaixo, agora você está vindo aqui em cima. Deixa eu te falar algo. Para Pedro e João levar sobre a vida daquele homem uma libertação, ele tinha que ter muita comunhão com quem? Com quem? E como é que você cresce em comunhão para com Deus? Através do quê? Disciplina de oração. Entenda que ele estava orando no templo às 3 da tarde. Entenda que ele tinha uma disciplina de oração. E através da oração manifesta a intimidade.